Fala galera, tudo bem? Hoje temos aula de História, seguindo com um projeto para a galera do 9º ano. A gente dá sequência aos estudos da Guerra Fria, ok? Capítulo 1, Guerra Fria, um repasso geral, e a gente dá uma continuidade. A gente faz uma leitura dos fatos que aconteceram dentro da Guerra Fria, envolvendo logicamente Estados Unidos e União Soviética. Tá certo? A gente pega o ápice da União Soviética até a sua queda em 1991. Né? A gente pega um momento um pouquinho antes e dura... Um pouquinho antes não, já depois da Segunda Guerra Mundial. Tá certo? Então a gente vai observar o seguinte, que dentro desse período, né, pós-Segunda Guerra Mundial, muita coisa aconteceu. Pós-Segunda Guerra Mundial, nós vimos lá atrás, né, no capítulo anterior, a Revolução Chinesa, nós vimos aí a Guerra das Coreias, vamos observar a Guerra do Vietnã, observar a Revolução Cubana, ok? E depois, né, num certo momento, mais ao final, uma crise soviética e a transição da União Soviética do sistema, a transição não, o fim da União Soviética como país socialista para o capitalista, beleza? Em 90. A gente vai pegando alguns governos aí. Da União Soviética a gente analisa, né, a transição de Stalin para Khrushchev, Brezhnev, Gorbachev, Boris Yeltsin, que já implanta o capitalismo na Rússia, ok? Que marca o fim da União Soviética e o início do capitalismo, e depois o Putin, que se reelegeu várias vezes com o seu projeto de reeleição, né? Beleza? Tudo bem? Muito bem, senhores. O capítulo a ser trabalhado aqui vai tratar da coexistência pacífica entre Estados Unidos e União Soviética. Vou chegar mais de perto porque acho estranho você falar da coexistência pacífica em um momento da Guerra Fria, em que havia uma forte tensão ideológica, política e militar entre Estados Unidos e União Soviética. Como assim a coexistência pacífica? Essa coexistência pacífica representa um equilíbrio de forças entre Estados Unidos e União Soviética, força bélica, militar, força atômica, ok? Entre ambos os países. E essa coexistência pacífica vai ser marcada a partir do encontro entre o presidente soviético Khrushchev com o americano Eisenhower, ok? Muito bem, nós temos o seguinte, a gente vai iniciar esse capítulo destacando a figura de Joseph Stalin, do ditador socialista soviético Joseph Stalin na ex-União Soviética, beleza? A gente sabe que em 24, com o falecimento de Lenin, ok? A disputa da sucessão do poder soviético entre Trotsky e Stalin ocorreu de uma forma complicada, em que Trotsky morreu na emboscada no México, Stalin ocupa o poder e funda uma certa ditadura dentro da União Soviética. Né? Falar em certa ditadura, não, funda uma ditadura socialista soviética, uma ditadura sobre o proletariado, e não a ditadura do proletariado comprometida com Marx. Né? Em torno do Partido Comunista, Então, pessoal, o Stalin vai fundar uma ditadura socialista dentro da União Soviética em torno de um grupo burocrático organizado no entorno do Partido Comunista, onde, assim como na China, não permitia qualquer oposição ou ideia contrária, ok? Na China vimos a Revolução Cultural, proposta por Mao Tse-tung, ok? E aqui o Stalin também, ele não concorda com uma ideia contrária ao seu projeto político. Tá certo? Mas acontece que a figura de Stalin vai ganhar destaque pós a Segunda Guerra Mundial. Pós a Segunda Guerra Mundial, né, foi entendido que o socialismo venceu o nazismo. Né, e o nazismo, dentro da Europa e do mundo, foi colocado como um símbolo do mal. Os americanos também trabalharam da mesma forma. Aí nós vamos ter origem de alguns heróis americanos que têm as cores das bandeiras americanas. Quando você tem o Capitão América, meu amigão, ok? Porque vocês, na verdade, estão falando com o Luke Stark. Eu sou o Homem de Ferro, tá certo? Beleza? Olha só, ó, Homem de Ferro, sou eu, beleza? Mas o Capitão América vai surgir durante a Segunda Guerra Mundial, é um herói da Segunda Guerra Mundial que luta contra o grupo nazista, com as cores e símbolos da bandeira americana, beleza? Certo? E a União Soviética também, né? O Stalin entra como herói, tipo assim, vencemos o nazismo, o socialismo venceu o nazismo. Então, a partir dessa figura, ele procura difundir a sua imagem em toda a União Soviética. A figura de Stalin, ela é representada em vários momentos, em várias situações, em vários lugares dentro da ex-União Soviética, em estátuas, em praças, né? Em escolas, livros didáticos, peças teatrais, filmes, tudo envolvendo a figura de Stalin como o cara que venceu o grupo do nazismo. Tudo bem? Então você tem essa figura heróica de Stalin. E essa figura heróica de Stalin
esse fortalecimento da Rússia, da União Soviética pós Segunda Guerra Mundial, permitiu um avanço, né, da União Soviética sobre o leste europeu, através da Conferência de Alta, tá certo? Já em 45, ok? Pós Segunda Guerra, rapidamente você tem expansão da União Soviética sobre o leste europeu, envolvendo Tchecoslováquia, envolvendo a Ucrânia e outros países do leste europeu. E aí nós voltamos a falar daquela questão, os americanos, os grupos ocidentais ficaram preocupados com essa expansão do socialismo no leste europeu e acabaram criando a doutrina de Truman, tá certo? E pós isso aí, pessoal, nós falamos do seguinte: após essa expansão, nós temos também a Conferência de Potsdam. Essa conferência resultou na discussão da divisão da Alemanha entre os grupos capitalistas e o grupo socialista soviético. A Alemanha, recordando que foi dividida entre Estados Unidos, França e Inglaterra de um lado, ocidental e oriental do lado socialista. Beleza? E o que acontece? Acontece que o Stalin observava, né, o poderio atômico dos Estados Unidos e o projeto atômico de outros países também que estavam aí disputando território, né, na Alemanha. Estavam envolvidos na Conferência de Potsdam, da Inglaterra, da França, e aí a União Soviética resolve investir também no projeto atômico. Nesse projeto atômico, em 1949, a União Soviética cria a sua primeira bomba atômica, em 1950 a bomba de hidrogênio. Então você passa a ter um equilíbrio de forças entre as duas potências que disputavam o poderio militar e ideológico dentro do globo terrestre, ok? Dentro do globo, vai de 45 até a 91, certo? Beleza? Pós-Segunda Guerra até 41. A gente vai destacar também a questão da corrida espacial, certo? O lançamento de satélites, foguetes, ok? Lançamento do homem no espaço. A União Soviética foi o primeiro país a lançar o homem no espaço, quando lança Yuri Gagarin, e depois os Estados Unidos vão dar na resposta, né, lançando o Apollo 11 em 1969, quando o homem chega até a Lua, ok? Beleza? Top. Então você tem essa corrida espacial, né? A intenção de os Estados Unidos e a União Soviética criarem uma espécie de uma tecnologia em que, né, no simples apertar de botão, a União Soviética lançaria uma bomba atômica que saísse de Moscou e chegasse até Washington. E os Estados Unidos também, né, lançariam uma bomba atômica de Washington até Moscou. Pensando nessa situação, também já se propunha criar uma base antimíssil, ok? Né, com um satélite controlando, ok, os mísseis. Tipo assim, os Estados Unidos lançaram um míssil para a Rússia, para Moscou, e a Rússia já tem um satélite, uma base antimíssil que vai interceptar esse míssil antes de chegar. Então a gente tem uma corrida espacial. Algumas pessoas falam que é uma contribuição muito grande para a atualidade e tal, reticência. Beleza? Acontece que nós temos o seguinte: a política soviética foi uma política militarista, uma política espacial, política atômica, militarista, né, envolvida em vários conflitos, direta ou indiretamente.